E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar sobre a formação do território brasileiro. Como o território brasileiro iniciou esse processo histórico desde 1500 até os dias de hoje. Nem sempre o nosso país teve essa configuração que nós conhecemos. Ele passou por modificações no seu território. Então a gente vai ver como esse território se formou, como ele chegou até hoje, como ele é hoje, né? Vamos entender sobre essa formação do território brasileiro, prestando bastante atenção na nossa aula e, se precisar, rever esse vídeo, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, formação do território brasileiro. Será que o Brasil sempre teve essa cara que vocês estão vendo aí no mapa? Será que ele sempre foi assim como nós conhecemos hoje? Com esses estados, com essas regiões, organizado dessa maneira? O Brasil ele tem dimensões continentais, diversidade natural, né, climática, fauna, flora, relevo, porque ele é um país muito grande e por isso essa diversidade, riqueza mineral e hídrica, como a gente sabe também, pela presença de ouro, prata, ferro e os grandes rios que cortam o nosso país, grandes fronteiras marítimas, como vocês podem ver aqui. Olha só, nós temos aqui toda essa área litorânea, né? Nós somos abençoados por ter grande área litorânea para a chegada de barcos, produtos e pessoas. Variedade cultural, que é também um ponto importante do nosso país, extensa faixa litorânea, como eu falei para vocês ainda agora, né? Contrastes demográficos, ambientais e econômicos. Então a gente tem esses contrastes, essas diferenças, né, da nossa população, do nosso meio ambiente e também da economia dos estados do nosso país. Tem estados que são mais ricos, outros estados mais pobres, com problemas diferentes. Então vamos saber um pouco sobre a formação do nosso território. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, pessoal, foi assinado em 1494 por Portugal e Espanha. Os dois países assinaram esse acordo. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha. Então, imagina aí a América do Sul dividida em dois. Um lado para Portugal e o outro lado para a Espanha, passando uma grande reta no meio do território. Quais são os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do país, né? Vamos entender agora quais foram esses acontecimentos que contribuíram para o nosso povoamento. Vamos iniciar então pelo século XVI, que foi logo que os portugueses chegaram aqui. Vamos entender quais foram as características gerais desse período aí do século XVI. O que aconteceu de mais importante nesse século, que foi da chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras? Organização das capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente. Olha como era configurado aqui o mapa. Como vocês podem ver, já existiam capitanias aqui, terras divididas para a produção. A economia era canavieira, existia a produção de cana-de-açúcar. Era uma economia de plantation, onde explorava a terra ao máximo, não se preocupando em fazer esse solo descansar. Desmatamento para o cultivo da cana-de-açúcar. Existia um grande desmatamento porque eles estavam produzindo em larga escala esse produto para exportar para Portugal. Tentativa de escravizar o índio, porque até então não existia mão de obra escrava negra. Existia o povo nativo daqui, onde os portugueses tentaram escravizar esse povo para que eles trabalhassem de graça produzindo a cana-de-açúcar. Ampliação da ocupação litorânea, como vocês podem ver, eles se preocuparam em ocupar essa região com medo de invasores. Iniciava-se a ultrapassagem do Tratado de Tordesilhas. Aqui existia uma linha do Tratado de Tordesilhas. E aqui, nesse século, já no final do século, começou então Portugal, que habitava essa parte no mapa, tentando ultrapassar esse tratado. Chegando aqui nessa região amazônica, né, buscando drogas do sertão, que eram produtos que estavam disponíveis na floresta amazônica. E aí os portugueses começaram então a ultrapassar o tratado. Preocupação de ocupação litoral.
mesmo eles tentando ultrapassar para o interior do Brasil, existia essa preocupação de proteger essa região aqui litorânea. Então, no século XVI, a ocupação limitava-se ao litoral, como a gente viu no mapa. A principal atividade econômica desse período foi o cultivo de cana para produzir o açúcar, produto muito apreciado na Europa. A produção era destinada à exportação, como a gente comentou ainda agora. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra cultivadas com força de trabalho escravo. O crescimento da exportação levou os primeiros centros urbanos no litoral às cidades portuárias. Então, as cidades portuárias que ficavam ali no litoral começaram a virar centros urbanos, grande aglomeração de pessoas. E no século XVII, a gente já vê uma mudança na configuração do mapa. Como vocês podem ver, existe diferença já no nosso mapa. Quais são as características gerais desse século XVII? Ocupação das áreas do Nordeste pelos holandeses. Então, o Nordeste começou a ser ocupado pelos holandeses. Os holandeses tentaram, então, invadir pelo Nordeste. Intensificação das bandeiras para o interior da colônia. As bandeiras eram grupos armados que entravam no interior do Brasil buscando, então, dominar essas terras do interior. Então, esses grupos armados entraram para tentar, então, tomar posse dessas terras que eles não conheciam, assim conhecendo melhor o território. Houve uma ocupação de novas áreas com essas bandeiras. Valorização da mão de obra. Né? Aqui, nós já temos uma mão de obra mais valorizada porque o trabalho começou a aumentar. Os produtos também aumentaram. Não era só mais a cana-de-açúcar. Intensificação da destruição da vegetação litorânea. Houve grande desmatamento aqui nessa região litorânea. Até porque a maneira que eles plantavam, eles não se preocupavam com a terra. Decadência do mercado de açúcar, né? Por esses motivos, não se preocupando com a terra, a produção de açúcar diminuía. Crescimento do mercado mineiro e da pecuária. Então, eles já se preocupavam agora em explorar o minério e produzir através da pecuária. Os rebanhos aumentaram. Intensificação da ocupação do interior com isso, né? O pasto, ele ocupa demais. O boi ele precisa pastar e aí essas fazendas começaram a ir em direção ao interior. Dificuldade de locomoção no interior da colônia, porque ainda não existia uma estrutura e aí essa dificuldade pelo relevo fazia com que as pessoas encontrassem essa barreira, né, por causa da grande dificuldade que eles tinham. Não tinham estradas como tem hoje. Ocupação seguia linhas hidrográficas. Então, com essa dificuldade, por conta do relevo, eles começaram a seguir os rios. Eles começaram a seguir o curso dos rios e, através desses rios, criando ali pequenas cidades que eram vilas, depois foram crescendo e se tornando cidades. Aqui, essa mancha verde no mapa são justamente a exploração das drogas do sertão da Amazônia, seguindo os rios, como vocês podem ver, né? Tentando assim ocupar o interior do nosso país através dos rios. Século XVIII. Características gerais. Olha o mapa, já mudou também um pouco mais. Interiorização intensificada, as pessoas começaram a ir mais para o interior do país. Diversificação econômica, já não era mais só a cana-de-açúcar, agora já eram as drogas do sertão, o gado, o minério, lá em Minas Gerais, a extração do ouro. Melhoria na infraestrutura de transportes, né? Já as ferrovias e estradas começaram a surgir. Investimentos maciços na mineração. Surgimento de grandes centros urbanos. Olha aí, as cidades começaram a crescer na sua população. Várias alterações nas fronteiras e estradas. Guerras e disputas por territórios. Aparecimento dos primeiros desequilíbrios ambientais. Então, com o desmatamento, com a criação de gado, o meio ambiente já começou a apresentar um desequilíbrio aí no século XVIII. No século XVII e XVIII, resumindo, foram marcados pela produção pastoril, que adentrou ao oeste do país, e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamantes nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades.
o ouro chamou as pessoas para essas regiões em busca de riquezas, né? E aí, por conta disso, dessa extração do ouro, começaram a surgir as cidades ao redor desses lugares. E no século XIX a gente já vê um mapa mais parecido com o mapa atual, né? O Brasil já apresenta uma característica voltada mais para os dias de hoje. No século XIX, que é esse século que a gente vai ver agora, houve a consolidação da economia cafeeira. Olha aí um outro produto surgindo, o café. Concentração de produção em função do centro administrativo. Então, a produção ficou concentrada no centro administrativo do país naquele período, que era a região sudeste, na região de São Paulo, principalmente. Ampliação da malha ferroviária. Para que malha ferroviária? Para transportar os produtos produzidos, transportar o café, né? Por exemplo, que era o produto do momento. Decadência da economia mineira. Então aí já começa a diminuir a produção do ouro e todo mundo se volta para o café. Abolição da escravidão. Aqui o escravo, ele já começou esse processo de abolição e a mão de obra passou a ser então europeia, começou a vir italianos, principalmente da Europa, para fazer esse trabalho nos cafezais. Início da decadência do café, logo após a abolição, veio então com a decadência do café a indústria, que já era a produção em larga escala, né? As primeiras indústrias começaram a aparecer no país e o crescimento da população urbana, dos fluxos migratórios. Muitas pessoas circulando no país, mudando de região para tentar buscar melhores condições de vida. Então a população crescia e assim crescia também esse fluxo migratório, mudança, né, de um lugar para o outro, buscando trabalho, buscando melhores condições de vida. Resumidamente, no século XIX, é o que a gente estava comentando agora mesmo, a atividade que contribuiu para o processo de urbanização foi a produção do café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades. Então, a cidade de São Paulo houve um grande crescimento nesse período porque os donos das fazendas de café viviam na cidade de São Paulo, apesar das suas fazendas não ficarem especificamente nessa cidade, mas próximas dali. E no século XX, quais são as características do nosso país? Que é o século que passou agora recentemente. Nós estamos já no século XXI, então o século XX ainda está muito próximo ainda de nós, porque nós estamos no início do século XXI ainda. Como vocês podem ver, a configuração do Brasil já apresenta a que nós conhecemos hoje. Reorganização administrativa das cidades e estados, como vocês podem ver. Crescimento urbano interiorizado, né? As grandes cidades que são as capitais já estavam cheias de muita gente vivendo nelas, começou então essa interiorização. Nós, por exemplo, vivemos em Parauapebas, que fica distante, 700 quilômetros da capital, e já é uma cidade bem populosa. Redirecionamento dos fluxos migratórios internos, ou seja, quem migrava muito para as capitais agora está migrando para o interior dos estados, como nós, que muitos daqui de Parauapebas, que moram hoje, não são daqui, né? Migraram de uma outra cidade ou estado. Agravamento dos problemas ambientais é um ponto importante do século XX, porque o desmatamento aumentou muito. Comprometimento dos recursos hídricos, que são justamente os rios, grandes e pequenos do nosso país, acabaram ficando comprometidos com a poluição, e o crescimento da área marítima, que passou de 1988 a 200 milhas náuticas, que é justamente essa questão dos rios, maior utilização dos rios para transporte de produtos. A nossa atividade da semana está voltada para o que eu acabei de explicar para vocês. A primeira pergunta da atividade é: o que foi o Tratado de Tordesilhas? Quais países fizeram parte desse tratado? Então, você vai explicar, são duas perguntas, tá? Na segunda questão, você vai citar duas características do século abaixo. Então, você vai colocar duas características do século XVI, duas características do século XVII, duas características do século XVIII, XIX e XX. Tá muito fácil, basta você voltar o vídeo que você vai
buscar rapidamente essas características. Mas, além do vídeo que eu estou postando no grupo, também vou colocar a parte escrita do vídeo. Essas partes que eu li, eu vou colocar lá, não em forma de vídeo, mas em forma de texto, para vocês olharem melhor. Tá certo? Um grande abraço, até a semana que vem, e estudem e façam as atividades de vocês. Entreguem lá no meu PV.